Aí, me parece, ele já deve estar gravando. Então, Com pessoal, você. bom dia a todos os membros da banca, ao Juliano e aos nossos ouvintes aí. Eu agradeço a todos que estão participando dessa banca, agradeço aos membros externos aí, o Fernando Lessa e o Carlos da Fonte, ao co-orientador, que é o Leandro Villafort, o Daniel, que é o membro interno, né, que está ajudando a gente. Muito obrigado e vamos passar então para a apresentação do Juliano. Ok, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Então, estarei partindo aqui para a apresentação da defesa, né, da dissertação de mestrado. Bom, o meu mestrado se refere, então, a um inversor não isolado, do tipo fonte de tensão, empregando autotransformador, tá? Eu vou transcorrer conforme o roteiro da própria dissertação, né, partindo aí de uma introdução, depois uma revisão bibliográfica, partindo para as características do inversor proposto, né, o roteiro de projeto, resultados e simulações e experimento, conclusão geral e agradecimentos. Bom, nós sabemos que as novas Juliano, topologias, a tela para mim está escura. os outros conseguem ver normalmente? Não, Daniel também. Não, saiu. Não, Também. tá Deixa escuro eu... para mim também. Tira a apresentação e retorna ela. É porque deve ser que entrou depois. Deixa eu voltar ela aqui. Agora sim? Sim, agora tá certo. Ok. Todos bem? Sim. Sim. Tá. Então, aqui a parte de introdução, que eu irei transcorrer dessa forma. Introdução, revisão, o inversor proposto, o roteiro de projeto, simulação e experimentos, conclusão e agradecimentos finais. Bom, novas topologias, né, dos inversores, essa topologia aqui, ela é uma topologia que até então não teve registro dessa forma na literatura, tá? Então, é uma nova topologia de um inversor de tensão isolada aqui, utilizando o autotransformador, de relação 1 para 1. A tensão de saída dele é uma tensão, conforme os conversores tradicionais, que é uma saída PWM, tá? A ideia é esse PWM ter uma tensão que é o dobro da tensão de entrada. Para isso, eu uso os elementos reativos aqui, que são os indutores, para fazer essa dobra de tensão para mim. Uma única fonte de tensão. A modulação escolhida foi o SPWM, né, para a questão depois do filtro LC, eu consegui uma tensão senoidal em carga resistiva, linear, neste caso, dessa topologia, né, e com o filtro LC passa baixo nesta função, tá? Uma ideia que surgiu para poder partir para esse conceito foi pensando no seguinte, né, por que não, às vezes, tentar otimizar sistemas de placas solares ou veículos elétricos, já que a tensão do meu conversor precisa ter uma tensão relativamente constante, né? Talvez em aplicações aqui off-grid, né? Utilizando as baterias, ou o carro, né, que possui baterias, e tentar fazer com que esses sistemas, já que a tensão de entrada é dobrada, então por que não conseguir aumentar potências relativas desses sistemas, né? Então, essa foi uma ideia inicial que deu um start para tentar trabalhar essa nova topologia, né? Nós sabemos que há uma crescente demanda aí por fontes renováveis e de vários tipos, né? A ampliação da capacidade do sistema elétrico é fato, né, pela questão das indústrias e crescimentos. O sistema elétrico de potência vai necessitar controles otimizados, né? Novas topologias de inversores vão ter que surgir por conta disso, facilitar essas conexões dessas energias entre si e também buscando sempre a qualidade da energia elétrica, né? Bom, o objetivo desse trabalho, então, é conhecer, é comprovar essa topologia do tipo inversor CCCA fonte de tensão, tentar trazer aí um número reduzido de interruptores, né, na ação deste conversor, obter na saída uma tensão CA que seja maior do que a entrada CC, né, ainda que no PWM seja 2 vezes, mas na carga buscar um valor maior do que a entrada, e tentar buscar aplicações futuras para este conversor, né?
Um exemplo seria, se for um sistema de placa, né, solar que seja on-grid, né, possivelmente eu não conseguiria eliminar esse estágio. Agora, num sistema off-grid, talvez seja possível atuar de forma integrada, né, ou na bateria veicular, né, seriam possíveis aplicações aí em futuros rendimentos melhores deste conversor. Bom, a ideia geral deste conversor, então, é atuar aqui nessa faixa aqui de tensão CC para CA, como inversor, né, nesta área aqui. E aí, então, a maioria dos conversores que atuam dessa forma, eles possuem a modulação PWM, justamente para ter uma equação, né, análises matemáticas mais simples, né, e filtros, e ser mais fácil o controle, né, para obter grandes rendimentos. A onda de saída, de modo geral, desses conversores são retangulares ou quadradas, conforme o meu ali no filtro, né, logicamente, carrega alto conteúdo harmônico. Tem cargas que não aceitam, né, trabalhar com esse conteúdo harmônico tão alto, teriam que ser senoidais. Por isso, adequar filtros ali na saída. Basicamente, temos dois tipos de inversores, o fonte de tensão, que é o VSI, e o fonte de corrente, CSI. A topologia dessa dissertação está nessa faixa aqui, né, está nesse tipo, que é a fonte de tensão do tipo VSI, tá? Bom, de forma geral, né, eu tentei buscar características dos inversores tradicionais para tentar melhorar ou mudar um pouco a topologia, né, para essas novas fontes de energia. Uma estrutura muito conhecida é o meia-ponte, né, ele é de fácil implementação, né, por conter apenas menos elementos que os demais conversores, né? Ele é empregado normalmente em baixas potências, por conta da divisão aqui da fonte de tensão, né? Ou ele precisa de duas fontes, ou uma divisão que é feita por capacitores, tá? Número reduzido de semicondutores, que é interessante, por questão de rendimento, né? Para tentar fazer ele aumentar a tensão de saída aqui, ó, em relação à entrada, seria necessário, às vezes, um transformador de baixa frequência, tá? Mas isso aumentaria muito peso e volume para tentar, através de uma relação de transformação, eu tentar fazer essa tensão aumentar, tá? Em frequências elevadas, aqui as perdas de comutação se tornam altas e a distorção harmônica desse tipo de circuito é muito bom, né? Os filtros, e o rendimento chega a 96%, né? Inclusive com técnicas, né, de comutação suave. O ponte completo é o outro que eu me baseei também, para maiores potências, né? A própria tensão de entrada pode aparecer aqui na saída, tá? Tirando perdas. E aí o que acontece é que eu tenho, então, o dobro do valor da tensão de saída em relação ao meia-ponte, tá? As perdas por comutação são mais elevadas, porque ele tem 4 interruptores, né? Temos o problema aqui da recuperação reversa dos diodos, que eu tive que levar em conta também na minha proposta. Os circuitos de comando aqui, nas duas topologias, devem ser isolados, tá? Porque a referência dos interruptores não são as mesmas aqui, nem no meia-ponte. E então, acontece também nesses dois circuitos as interferências, né, eletromagnéticas devido aos chaveamentos. Temos também aqui o push-pull, né, o push-pull é o que mais se aproxima da topologia que eu proponho. Ele tem uma única fonte de tensão, né, destinada normalmente a potências menores por conta das perdas aqui no transformador, né. Possui um terceiro enrolamento com relação de transformação que permite essa estrutura ser elevadora ou abaixadora de tensão, né? Naturalmente isolado por conta do transformador. O acionamento dela, os interruptores possuem a mesma referência, né? Então os comandos ali se tornam um pouco mais simples, no caso do chaveamento. E temos aqui então que a carga também é isolada aqui da fonte de tensão. A proposta que eu trago é muito parecida com o inversor push-pull, porém é não isolado, tá? Eu elimino esse terceiro enrolamento aqui, diminuindo volume, peso, em propagação eletromagnética, e tento fazer, então, que essa relação de 1 para 1 me forneça o dobro da tensão de entrada aqui no filtro. Então, essa tensão, ao fechar o interruptor, ela é forçada aqui em cima do indutor. Esse indutor, como está acoplado magneticamente, induz uma tensão aqui. Essa tensão, que é Vin, mais essa vai me garantir, então, 2 Vin aqui no PWM, tá?
e depois filtro LC para pegar a senoide na carga. Então, essa foi a ideia proposta, né? O vantagens que ele pode ter, né? Esse inversor proposto em relação ao meia ponte, ele tem uma saída de tensão maior do que o meia ponte, né? Em relação à ponte completa, eu uso menos interruptores, né, para fazer a elevação. Há menores perdas de comutação, porque eu estou usando menos aqui interruptores. Em relação aqui ao push-pull, eu diminui o terceiro enrolamento, né? Diminuindo peso, volume e aspectos construtivos. Então, é uma proposta que tenta pegar características boas dos inversores para continuar ajudando a ciência nessa evolução das novas topologias, né? Que precisa o quê? Novas topologias? Reduzir custo é um objetivo, aumentar a densidade de potência dos conversores, elevar rendimento e otimizar características, que é o que eu tentei buscar. A motivação seria inversores de alta eficiência, né, trabalhando esse conversor bem, né, e um baixo custo, né, tentar, às vezes, aplicar em geração distribuída, se possível, ou em veículos elétricos, ou cargas estáticas, né. Então, esse trabalho propõe esse inversor de estágio único, utilizando um autotransformador de relação 1 para 1, né. O inversor em si, então, né, ele tem a tensão que chega ao dobro aqui. O que acontece? Ele tem uma característica inerente também do push-pull, que é a saturação do núcleo, né? Foi algo muito trabalhoso, né? Essa questão do autotransformador envolveu muito trabalho e estudo aqui. Por quê? Basta você ter aqui um chaveamento um pouco assimétrico para que tenha nível DC aqui, ó, nos enrolamentos do autotransformador e ele saturar, tá? Também o enrolamento, se ele não for muito bem feito, né, o núcleo, a forma de enrolar os fios, também vai haver uma dispersão muito grande, e isso causa picos de tensão que tem que ser realmente acompanhados, né? Então, é um cuidado que se tem que ter aqui, ó, na confecção do autotransformador, tá? Então, ele tem essa característica inerente, que é a saturação do núcleo. Inclusive, foi um limitante aí na minha curva de rendimento, né? Foi a potência foi limitada justamente pelo autotransformador, tá? A topologia, então, ela traz algumas vantagens, né? De forma bem direta agora, a única fonte contínua, né? Dobro de tensão aqui no PWM, apenas 2 interruptores, de forma geral. O único circuito, o comando deles também, né? Pode ser um comando de saída. Ele é um comando isolado, ele é não isolado, né? Pelas chaves estarem na mesma referência. E eu posso também, o acionamento é do tipo complementar, né? Quando o interruptor abre, o outro fecha. Quando um fecha, o outro abre. Sempre dessa forma, tá? A desvantagem é a inerente também do push-pull, né? Que é a dispersão no autotransformador, gerando picos de tensão, né? Devido à dispersão aqui. E tensão dos interruptores, que são relativamente altas, né? Acaba ficando sempre o dobro, que é Vin. Como esse Vin é transposto para cá, eu tenho 2 Vin em cima do interruptor, né? Então, acaba sendo um limitante também, que leva ele a ter grande utilidade em baixas potências, tá? Aqui eu trago a parte das etapas, né, de funcionamento do conversor. Esse funcionamento do conversor eu considerei em regime permanente. A tensão de entrada do meu circuito foi considerada ideal, a fonte VIN. O capacitor CO da saída foi considerado grande o suficiente também para ser uma fonte de tensão, tá? O autotransformador ele foi considerado, na indutância de magnetização dele, ideal, mas foi adicionado a imperfeição da dispersão, que não tem como eu, né, ignorá-la nessa análise, que de em torno de 8 microhenries, máximo, tá? Porque esse foi o medido na prática do projeto, tá? Então, eu fiz as simulações baseado muito próximo do protótipo. E uma indutância ideal, né? A indutância própria dele. A análise, então, realizou-se no semiciclo positivo da senoide de saída, no pico da senoide positiva de saída. Aqui eu tenho o meu sistema de acionamento, de forma geral, né? Depois eu entro em mais detalhes, onde eu faço o SPWM por comparação senoide triangular e aqui os acionamentos complementares. Bom, a primeira etapa do meu conversor trabalha, que vai aqui ó, de T0 a T1,
E aí eu tenho o seguinte, ele está em regime permanente e esse interruptor abre e esse interruptor fecha, tá? Então nós temos correntes que estavam circulando e esse interruptor abre abruptamente. Nós sabemos que pela energia, esse circuito tem característica indutiva, tá? E aí, então, eu não tenho como interromper o trajeto das correntes de forma abrupta. Então, eu preciso ter um caminho, né? E o que acontece, né? No momento que esse interruptor fecha, a indutância de dispersão que foi colocada aqui, né, para simular esse efeito, acontece picos de tensão neste interruptor quando ele se abre, tá? E ela tem que encontrar um caminho, né? Nesse instante, o caminho foi fonte dreno, né? Ele passava pelo interruptor causando pico, tá? Então, esse pico aqui é devido à dispersão, né? Depois, futuramente, eu trago a proposta de um snubber, que foi criado para tanto diminuir o tempo aqui de tempo morto, né? O tempo de roda livre, desculpa, e esse problema de forçar esse caminho pelo interruptor, tá? Então, aqui de forma a analisar, então, as correntes, após esse pico, elas tendem, então, a ter um regime permanente, passando a maior parte pelo interruptor S2, tá? Depois, acontece a abertura de S2 e o fechamento de S1. Nesse instante, a gente tem uma leve etapa aqui de roda livre, tá? Esse tempo aqui chegou aproximadamente 10% da etapa total, tá? E aí, o que acontece? Ele passa aqui, ó, em roda livre, pelo diodo intrínseco do interruptor S2, tá? Até que as correntes se invertam, né? Observe que a fonte aqui ela está regenerando e aqui ela está fornecendo, né? Então, isso aqui acontece por um período de tempo até que as correntes se anulem e volte ao regime permanente com o S1 fechada, tá? E seria a terceira etapa. Terceira etapa, então, ela ocorre com o fechamento de S2, de S1, desculpe, e a abertura de S2, tá? E as correntes, então, voltam a fluir desta forma. Este período de S1 fechado é bem maior do que o período de S2, né? Então, ela tende a ficar no pico, né, da tensão, neste regime aqui por mais tempo, né? E assim ocorre as três etapas principais de funcionamento deste conversor, tá? Aqui também, ó, a gente observa que atingiu 2V1, tá? Né? Aqui no AB, tensão VAB. Bom, as principais equações do projeto, né, eu peguei só as etapas predominantes, né, que a etapa 1 seria, que eu chamei aqui, aquela com S2 fechada, né, as equações foram de análise de circuito simples, né, de análise de malhas, e descobrimos, então, que o VS1, a tensão no interruptor, vai ser 2V1, a tensão no interruptor fechado foi considerada ideal 0, né, e temos também as correntes, tá? A corrente que passa no interruptor em condução é a corrente do alto tráfego, ILT1 mais ILT2, ou, né, que é a própria corrente da fonte, tá? Então, a corrente que passa aqui é exatamente a corrente da fonte, tá? A segunda etapa eu peguei a predominante, tirando o tempo de roda livre, então eu tenho esse interruptor fechado, né? Novamente, pela simetria do circuito, o que eu tenho, né? As mesmas equações, tá? De forma simétrica aqui. Então, agora quem fica zero é o VS1 e o VS2, 2V, as correntes permanecem da mesma forma. A corrente que passa em S1 seria a própria corrente da fonte, tá? Conforme tinha dito anteriormente, a modulação utilizada foi o PWM senoidal, né? Feito esse comparativo aqui entre triangular e senoide, tá? A senoide de referência é triangular aqui para fazer o chaveamento. A etapa ela é complementar, o circuito utilizado basicamente foi este, tá? E aqui a forma de onda gerada no simulador, né? Aí eu consegui executar a confecção do protótipo, né? Tá aqui o protótipo utilizado. Ele foi feito utilizando um comparador, porta inversora aqui, depois um flip-flop tipo D e o driver. O flip-flop eu coloquei por necessidade, porque a porta inversora era muito lenta, e aí acontecia o cruzamento aqui nos pulsos, né? O pulso era mais lento. Então, para evitar esse cruzamento, eu usei um flip-flop que possui uma resposta mais rápida. E aí o chaveamento ficou bem melhor. Aqui nós temos um zoom, aqui, né, em alta frequência,
o zoom do gate 1, gate 2, e o tempo de 50 microsegundos, que é a frequência de chaveamento que eu utilizei, foi em torno de 20 kHz, tá? Depois foi utilizado um filtro de saída LC, né? A ideia era filtrar o conteúdo harmônico devido ao chaveamento, né? Essas frequências que aparecem aqui devido ao chaveamento do conversor, eu tentei suprimi-las, tentando buscar uma frequência senoidal de 60 Hz na carga. Isso aqui é um resultado de simulação, né? A distorção harmônica total deu em torno de 1,4%. Né? A frequência de corte foi uma década abaixo da frequência de chaveamento, né? Foi 2 kHz. Tá? As equações utilizadas para o projeto do filtro foram essas. Os esforços dos interruptores, eu tenho aqui duas ondas que eu tenho que levar em conta, que é a baixa frequência e uma alta frequência, que seria dessa forma aqui, tirando um zoom aqui, né, eu teria essa situação ideal. E aí, então, a gente percebeu lá via análise de circuito que a tensão máxima, ele tem que suportar 2 Vin, né, que vem até da ideia do push-pull. E aí eu tenho também o seguinte, a baixa e a alta frequência me traz duas correntes eficazes, tá? E eu tentei focar que poderia me trazer mais segurança na condução, e foi justamente a corrente total que está na fonte, é o que teria que suportar o meu interruptor, tá? Tentando pegar o maior ciclo, né, tanto baixa quanto alta frequência. Depois nós partimos para a modelagem do inversor proposto, né? Nós sabemos que esses circuitos matemáticos aqui são não lineares, né? Nós tentamos obter aí a resposta, para ver como esse circuito se comportaria em malha aberta, para tentar ver como seria, né, a resposta dessa topologia, seria viável mesmo um controle futuro, né? Como se comporta em malha aberta esse circuito, né? Então, foi feito nas duas etapas de operação predominantes, tá? Onde o interruptor, né, que o S1 está fechado, e o 2 aberto, depois o contrário, né? E aí nós pegamos um ciclo de chaveamento para tentar ver como ocorreria, né? Depois transcorreu-se as equações utilizadas e chegamos aqui então na função de transferência desse circuito de malha aberta, né? Aqui a função completa e aqui com o RO tendendo a infinito, né? Que normalmente o controle é feito no pior caso, né? Que seria com a carga infinita, né? O circuito aberto, para ver como ele responde. Então, deixei as duas para tentar depois trabalhar futuros controles em malha fechada, tensão e corrente. Também para validar essa equação, nessa função de transferência, eu utilizei um circuito simulado muito próximo do ideal, né? Coloquei também a função de transferência e tentar comparar o que a função de transferência me traz, seria o vermelho, e o que o circuito simulado me traz, em azul, né? Então, ao fazer a simulação para esses valores, né, tentando buscar uma resposta para ver se há comprovação ou não, né, do modelo, então, esses valores foram levados à função de transferência e obteve-se, então, uma curva praticamente sobreposta, né, ou seja, a modelagem, então, do conversor em malha aberta, nesse caso aqui, ideal, ele está compatível, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar para poder fazer futuramente aqui um controle adequado, tá? Depois nós fizemos aqui o lugar das raízes, né? E a resposta integral, para saber como ele se comportaria, né? Então, eu tenho aqui os polos, né? Ele apresentou aqui no cantinho, ó, 2 polos complexos conjugados com a parte real negativa, ou seja, isso aqui me mostra que o sistema é estável, tá? Ele estabiliza-se relativamente rápido, tá? Por quê? Porque os polos estão muito afastados aqui do eixo imaginário, né? Então, ele tem característica de um sistema aqui subamortecido, e também durante o transitório aqui, ó, ele tem uma resposta oscilatória, tá? Possivelmente, a resposta que ele obteve, é possível, talvez, implementar aqui um controlador PI, tá? De forma, talvez, mais fácil ou mais natural, até por conta dessa resposta. E eu tenho aqui o ganho máximo aqui na frequência de corte, não foi tão grande, né? A resposta aqui não foi tão grande. E essa margem de fase também é boa, né? Para mim poder tentar implementar um futuro controle PI do sistema.
E também em malha aberta, ele se mostrou plenamente estável, né, não perdeu o controle hora nenhuma, ficou senoide na saída. Então, assim, e também ficou, ela é garantida a estabilidade por conta do degrau, né? Foi aplicado o degrau e ele teve uma resposta limitada. Então, já é algo bom, né, para a gente poder, no futuro próximo, implementar esses controles, tá? Bom, partindo dessas validações, então, eu partir para o roteiro de projeto, que é tentar construir mesmo e validar a proposta da dissertação, né? Ver como que se apresenta essa topologia. E aí, então, foram feitas aqui especificações de projeto, eu reduzi um pouco a potência, né, até em relação ao artigo, por causa da limitação do alto tráfego e alguns outros itens disponíveis, e tentei manter as características, né, de projeto, que são as principais utilizadas aí nos conversores. Apenas aqui, né, alguns eu utilizei uma densidade de fluxo menor do que o normal, né, de projeto, justamente por conta da saturação rápida do núcleo nesse tipo de topologia. Bom, os esforços dos interruptores, então, utilizando as equações, encontrei a corrente dimensionada de 3,54 e uma tensão de 2 VIN, que seria 80 volts, que teria que suportar. O capacitor foi calculado para a máxima ao resistor, né? O capacitor, eu preciso desse cálculo do resistor. O resistor foi calculado para a potência máxima de operação, 32 ohms, tanto é que ele deu maior rendimento em 30 ohms. Tá? E o capacitor aqui utilizado no cálculo, 1,38 microfarads. Tá? O autotransformador foi bem trabalhoso, né? Encontrar algo que realmente me apresentasse um resultado, né? A relação de transformação nele é unitária, ele é 1 para 1, e pensamos, né, a ideia era, no dimensionamento dele, processar 100% da energia para a carga, tá? As equações utilizadas foram a da literatura, comumente indicado, foi calculado, então, que ele teria que ter 11 espiras, foi adotado o condutor AWG devido à profundidade de penetração, né, a questão do efeito skin, a questão da densidade de potência, né? E aí descobri que ele tem que ter, então, 11 espiras, 3 fios, tá? Para fazer um enrolamento. O núcleo escolhido foi o tipo toroidal, tá? Por questão de peso, volume, o acoplamento magnético, ele se torna mais interessante. Temos núcleos para altas frequências, tá? E a interferência eletromagnética nesse tipo de núcleo também se torna um pouco menor, né? Então, eu tentei optar para tentar obter um melhor rendimento. Depois foi feito a garantia de que é possível construir fisicamente o transformador. Foi feito também o projeto do filtro de saída, levando em conta o capacitor, deu o indutor do filtro de saída de 4,58 miliamperes. Foram adotados, né, os itens de projeto para terminar a confecção, descobrindo 144 espiras, um gap de 0,25 centímetros. O fio adotado foi o mesmo, né, por questão de disponibilidade, o AWG22, e ele teria que ter 4 condutores. Aqui também foi feito, levou-se em conta o efeito de profundidade, por causa da alta frequência, né, e depois a viabilidade de construção também deste indutor. O núcleo escolhido foi o núcleo EE. Tá? Depois, aconteceu a questão que eu precisava fazer com que o caminho da energia reativa naquele circuito fosse encontrado, né? E aí, então, eu propus a utilização de um snubber passivo semi-regenerativo, tá? O snubber semi-regenerativo. Então, ele é composto aqui de 2 capacitores, 4 diodos no total e 2 resistores, né? De onde surgiu, né, essa ideia aqui para fazer essa topologia funcionar? Primeiramente, eu analisei aqui, junto com o Leandro Villefort, um conversor dele que possuía comutação suave, né, umas células de comutação aqui, ó. E ele conseguia regenerar essa energia para a fonte, para o circuito, aumentando o rendimento da dissertação dele. E aí eu comecei a pensar nesse sentido, só que aqui ele usou indutor, e eu usei um resistor. O indutor não deu certo, tentei fazer vários testes, né, a frequência, os ruídos, com o indutor aqui, ó, não havia um casamento de ressonância aqui para fazer essa transferência de energia. Com o resistor já teve bons resultados. E eu juntei também com a ideia de regeneração aqui do Ferreira,
Tentei pegar o que fosse melhor, fui fazendo simulações, tentei todos os tipos de configuração, né, inclusive diodo de roda livre nos interruptores, clampers aqui, ó, para ceifar os picos, muita coisa foi feita, mas cheguei nessa topologia, tá? Ah, então, a ideia do snubber, né, eu trago no sentido de que o resultado, né, aqui seria sem o snubber, a simulação, tá? Aqui seria com o snubber. Então, a supressão do pico, ela foi atingida, tá? Aqui. Só que eu tenho uma elevação de tensão. Logicamente, eu coloquei energia no circuito, né, que são capacitores, que vão absorver mais. Então, os níveis de tensão e corrente, era esperado que elevasse um pouco, mas eu consegui suprimir o pico, tá? E também a rampa de corrente aqui, ó, da circulante, possivelmente da dispersão, né, eu consegui diminuir o tempo também de ação no interruptor, tá? Então, assim, o circuito de forma geral melhorou bastante, as tensões eficazes nos interruptores foram diminuídas quase 2 vezes, né, chegou a 1,8 as tensões eficazes, então, assim, foi um rendimento que me permitiu construir o protótipo, tá? Aqui eu tenho as etapas de operação que eu levantei a respeito do uso do snubber, né? Com a utilização do snubber. Então, logicamente, como eu coloquei mais elementos no meu circuito, acontece que eu vou ter mais etapas de operação, né? Meu rendimento vai cair um pouco, porque ele é semi-regenerativo, então eu tenho um ponto aqui dissipativo, tá? E é bem pequeno, né? Em torno de 20%, chegou no máximo a 20% da potência máxima de saída, né? O projeto, mas normalmente dá abaixo de 10%. O que acontece nesse tipo de snubber aqui, então, é o seguinte, quando esse interruptor ele é aberto, aqui está em regime permanente, o que acontece é que as minhas correntes antes tinham que passar forçadamente pelo interruptor. O que eu fiz foi descobrir um caminho para que ela não fosse para o interruptor, mas continuasse circulando. E o caminho foi pelo capacitor por uma carga de um capacitor, no caso aqui escolhido foi eletrolítico, por conta dele não mudar polaridade, e ele também tem altas capacitâncias, que eu preciso absorver essa energia. E essa corrente flui e regenera para a fonte, e também observa que ela volta para o autotransformador, possivelmente circulando pela carga, né, gerando um caminho para a carga. Então, eu consigo voltar um pouco dessa energia para a carga, e eu consigo regenerar a fonte, sendo que a maior parte da corrente vai passar pelo interruptor S2. Há um fluxo pequeno aqui também, por conta das DDPs, e uma leve descarga deste capacitor aqui. Então, esse processo ele acontece até que as correntes aqui, ó, no autotransformador se invertam, né? E aí essas correntes aqui se invertendo, essa tensão aqui já foi imposta, né, aqui no autotransformador, já está em 2Vn lá no PWM, e esse processo, então, ele acontece até essa inversão. Com essa inversão, esse capacitor, ele vai aumentando a tensão, né? E o circuito chega a um ponto que essa corrente circulante aqui nesse diodo, ele abre, ele se rompe por conta da DDP reversa. E o que acontece, que agora ele trabalha bem de forma simétrica, continua a regeneração, tá? Esse capacitor sofre uma leve descarga juntamente com o outro, e flui então a energia dessa forma. Neste instante, ainda que está aberto, ele fecha e esse aqui vai se abrir, que é o que acontece aqui, ó, tá? Nesse instante, então, quando esse interruptor aqui fecha, nós temos que a corrente continua circulando, tá? A fonte ainda está regenerando, e eu tenho aqui, como não pode ser invertido de forma instantânea, né? Eu tenho um caminho onde ele passa aqui pelo interruptor, e ele também passa pelo outro interruptor, pelo diodo intrínseco, tá? E aí eu caio, a partir desse instante aqui, no momento de roda livre, que seria essa etapa aqui, eu chamei de intermediária aqui só para entender essas correntes circulantes, tá? E aí, então, eu tenho uma etapa aqui de roda livre pelo interruptor e a descarga ainda dos capacitores. E um momento de 0 volts, né? Isso aqui, para o controle, não é muito bom. Como essa etapa aqui, o snubber conseguiu diminuir ela bem, então, para o controle, eu ainda consigo, talvez, fazer um controle robusto aqui, né, em malha fechada, devido a esse zero não ficar muito tempo, tá? E a última etapa, então, retorna, né, a abertura, essa roda livre, ela continua até que a ruptura aqui do diodo, né, ele bloqueia, tá? Até o bloqueio desse diodo, e aí volta a situação normal, onde esse interruptor fica mais tempo
em condução do que esse, tá? Tudo foi no pico da senoide. E aí, então, volta ao sistema circulante aqui de energia normal, voltando aqui, então, à etapa 1. Né? Aqui está bem resumido, né? Mas a ideia geral, quando o snubber entrou, foi acontecer essas situações. Isso aqui me leva o quê? É um rendimento naturalmente mais baixo, devido a essas dissipações de potências, né? O capacitor pode ser eletrolítico. Os diodos aqui, né, tem que ser diodos aí que causem menos perdas possíveis, né? Silicon carbide, talvez, né? Assim como os MOSFETs. E a ideia funcionou bem, né? Conseguiu trazer a confecção da topologia. A dimensão, aí eu tive que fazer, então, o roteiro de projeto do dimensionamento do snubber proposto, tá? Então, fiz a análise de malha, novamente, né? Buscando resultados, buscando as equações que me trariam, né, os valores de piores casos. No caso, a tensão no capacitor chegaria a 88 volts. O projeto para o resistor foi que ele tivesse, no máximo, sobre ele 20% de Vin, tá? Então, isso aqui não é atingido no protótipo, mas é uma questão só de segurança. Para chegar no valor do capacitor, eu utilizei a equação de energia, pensando que, num pior caso, eu vou pôr esse capacitor escolhido recebendo toda a energia do circuito. Então, ele já teria um fator de segurança para início de comprovação de topologia. Então, peguei a energia no indutor de filtro, nos dois indutores do alto tráfego, na dispersão, possivelmente acumulada, né, que terá, e cheguei numa energia total, encontrando um capacitor, então, de 58 micro, que tenha que suportar 88 volts. Depois foi projetado a questão do resistor, né, que ele vai ter a tensão, praticamente pior caso ali, do capacitor, em cima dele, tá? E o valor adotado para o valor de resistência ôhmica foi de 1K, por questão prática e de simulação, porque ele não pode ser um resistor muito grande, senão o capacitor ele vai partir para um acúmulo de carga e ele entra numa rampa de tensão, né? Ele começa a acumular a carga e a tensão vai subindo até a ruptura. E não pode ser muito baixo, senão a eficiência do meu snubber diminui muito, tá? O pico ainda aparece no interruptor. Aí outra coisa interessante que eu lembrei aqui foi que a ação do snubber diminuiu bastante a questão de ruído que acontecia no circuito de forma geral. Tá? Baixou muito a relação de interferências, as formas de ondas ficaram mais limpas, então foi algo bem interessante. A partir do momento da criação aí, né, do projeto do resistor, parti para a questão dos dois diodos, D1 e D2, considerando a máxima tensão que passaria no ramo do diodo, então utilizei a ideia de circuito CF, tá? Passando então pelos diodos aqui, D1 e D2 no máximo 88 mili, e a tensão que eles suportariam aberto seria em torno de 40 volts. E o D3 e D4, eu utilizei também a questão de malha, encontrando aqui 128 volts, né, dá praticamente aqui, ó, 3,2 Vin, isso aqui é uma outra desvantagem, talvez, inerente à topologia, né, que a tensão do capacitor, ela fica envolvida na ação dos diodos em aberto, tá? Quando o diodo ele abre, então ele acaba tendo essa energia que foi colocada no circuito aumentada aqui, a tensão. A corrente máxima desses diodos, eu peguei a corrente máxima de condução que passaria no enrolamento do transformador lá T1, mais o do filtro, né, que seria o caminho total. E aí, como é a corrente, essa soma aqui é a corrente da fonte, né, em torno de 5 amperes massa. Então, foi projetado dessa forma. Aqui está um resumo, tá, do que foi calculado, com o que eu coloquei para funcionar, tá, que eu consegui obter. Então, o alto trafo, eu consegui obter a indutância, né, com as espiras 3 condutores. O núcleo aqui eu consegui uma indutância menor, né, porque eu não consegui as 144 espiras, mas a indutância ficou bem próxima, tá? O capacitor eu utilizei 2 em paralelo, então aumentei a capacitância aqui, ó, do filtro, né, para que ele obter até um melhor resultado. Como aqui deu acima, eu tinha 2 de 1 micro, então eu resolvi fazer associação. O snubber adotado foi esse de 300 para 10 amperes, os 4 diodos. O capacitor que absorve a energia reativa, eu praticamente dobrei a capacitância aqui, por questão da interferência da resistência série prática, tá? Na montagem, um capacitor de capacitância mais elevada me
me trouxe uma resistência séria ali, menos problemática na descarga e tudo mais. O resistor coloquei um de 20 watts, e o interruptor que utilizei foi o STW45NM50 de 45 amperes, 500 volts. Que a ideia inicial, na verdade, era obter potências mais elevadas, né? Esse aqui foi o protótipo construído. O circuito utilizado para simulação muito próximo da placa, tá? Os valores aqui já são praticamente os da placa. Aqui os elementos que foram utilizados para fazer o teste, aqui foi onde eu obteve maior rendimento, com a carga de 30 ohms, potência de entrada era 55 watts, eu obteve 45 na saída. Tá? O que ele tem aqui? A entrada DC da fonte, o circuito snubber foi colocado bem aqui na entrada, com o resistor dissipativo. Tenho aqui as alças de medição de corrente, a entrada do controle, né, do SPWM, do chaveamento, os filtros, que é o capacitor de saída com o indutor, e o autotransformador, aqui, né, ele vem para o meio aqui, de relação 1:1, e a saída senoidal aqui filtrada. Tá? Então, foi feito este projeto. Agora, atenção, as formas de onda que eu consegui obter, né, eu tenho aqui a tensão de saída senoidal simulada, tá? E aqui é obtida. Então, com a ação do snubber, eu consegui ter uma senoide mais bonita, porém com um pouco mais de ripple, tá? Mas ela ficou bem estável, né? O formato foi muito próximo do esperado, tá? No autotransformador, aqui eu até tenho que comparar com a forma de onda do snubber mesmo, né? Com o snubber, no caso. Então, a forma de onda obtida no transformador foi essa, tá? No alto trafo. E então a gente vê que ela tem um comportamento retangular, conforme era esperado, e tem algumas imperfeições aqui devido ao não conseguir enrolar ele de forma bem simétrica, né? E a forma que você aperta uma espira ali no giro, às vezes a outra você não consegue apertar da mesma forma, então teve umas leves assimetrias aí e alguns ruídos inerentes aí à captação de resultados, tá? Aqui foi um que eu peguei para tentar mostrar aqui de forma a baixa frequência aqui nele, né, a envoltória, para ver que ele está bem periódico, né, ele está bem comportado para essa situação, tá? Então ele mantém um regime permanente bem comportado, né? O filtro LC aqui está em baixa frequência, aqui o detalhe da onda, onde tem a etapa aqui de roda livre, tá? Aqui foi o resultado na prática, aqui é a etapa de roda livre, tá? Aqui praticamente os dois VIN, e os ruídos de chaveamento, aqui é a tensão na fonte de entrada, né? E aqui foi ruídos da ponteira, na hora do PWM da saída, acontecia esses ruídos na captação. E assim, eu obtive muito esperado, e aqui eu observo que houve a supressão do pico, né? Atenção nos interruptores, né? Aqui eu consegui essa tela pegando sem o snubber, tá? Na época. Tá vendo o pico aqui? Ele aparece o pico exatamente como era esperado. E depois eu não consegui fazer a coleta, né? Com ele em regime permanente com a ação do snubber. Eu não consegui ter acesso mais à fonte, e aí eu trouxe apenas para comprovar que realmente foi realizado, né? Os testes. Eu tenho aqui, então, na onda de saída, a questão dos harmônicos, tá? Com a ação do snubber, o ideal era a terceira harmônica, tá? Que houve destaque lá no ideal. Agora, com o snubber, a mais forte que seria a quarta harmônica, tá? Com a ação do snubber. O DTH esperado lá na teoria foi 1,4%, aqui na prática, nessa forma de onda, eu obtive 1,56%. Tá? Então, assim, ficou muito próximo do esperado, mesmo com a ação do snubber, né? Aí entramos tentei levantar uma curva aqui de rendimento, tá? A curva de rendimento da potência aqui de 20 a 100 watts. A eficiência da estrutura melhora com o aumento da potência até 45 watts, né? Depois dá uma caída aqui no rendimento, onde eu obtive um aquecimento maior do autotransformador. O dissipador das chaves não esquentaram tanto, né, dos interruptores, porém o limitante no meu rendimento foi o aquecimento do autotransformador. Então, obtive rendimento aqui de 81% para a carga linear de 30 ohms. Tá? Conclusão geral, né? Nós temos que
O circuito foi projetado, montado e avaliado em bancada, tá, de forma completa. Tudo que foi proposto aqui foi construído. Tentei fazer sempre com um número reduzido de componentes ativos. A prova de conceito foi um protótipo para 100 watts. Os softwares utilizados foi PSIM e MATLAB na comprovação. Também foi proposto esse snubber para criar esse caminho alternativo para energia reativa e tentar absorver a dispersão do alto tráfego, né? E o objetivo principal, né, além de toda aquela vontade de contribuir com essa parte do desenvolvimento de energias reativas, de energias sustentáveis, né, foi primeiramente avaliar o comportamento dessa topologia, tá? Ver se ela é aceitável ou não, se é viável. E finalmente, então, descobrimos o seguinte: principais vantagens deste conversor, de forma genérica, é que ele precisa de um único gate drive duplo, né? Tensão de saída independente da carga linear, apresenta um barramento CC, tem um PWM no filtro, que é o dobro da tensão de entrada, apenas 2 interruptores ali retirando o snubber, simplicidade relativa aos demais conversores, né, em termos de construção, e torna-se uma forte alternativa aí para várias aplicações. Desvantagens inerentes nessa estrutura: uma simetria nos enrolamentos ou no próprio controle, né, dos interruptores, causa nível CC indesejado que leva à saturação do núcleo. Picos de tensão no interruptor devido à indutância de dispersão, né, que é a ação do próprio do autotransformador, e também tensão reversa nos interruptores, que acaba sendo o dobro da tensão de alimentação. O que eu deixo como sugestão para trabalhos futuros? Tá? Uma utilização seria: como será que se comportaria esse snubber nas topologias convencionais, né? Já que é uma topologia de snubber que eu não encontrei diretamente o uso específico na literatura. Um comportamento de carga não linear, né? Uma aplicação em motores de indução seria interessante. Realizar o controle de malha fechada, tensão corrente, para ver como se comporta esse rendimento, né? Tentando melhorá-lo sempre. Modificar esse projeto no futuro aí para ser bidirecional, quem sabe, fazer uma recarga de baterias, no caso veicular também. E por fim, sendo satisfatório, talvez aplicar em sistemas trifásicos, né? Então, assim, são vários sonhos aí que podem, né, ideias que podem ser testadas e comprovadas caso cada uma for mostrando aí que realmente é viável. E finalmente, trago os agradecimentos, tá? Os agradecimentos. Primeiro, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui defendendo essa dissertação. Aos meus pais, irmão, esposa, minha filha e toda a família que houve sacrifício para que eu chegasse até aqui. O Aniel, né, que foi o meu orientador, tá, que acreditou em mim, acreditou que fosse possível chegar até aqui nesse dia. O Leandro Villefort, que foi meu co-orientador, que me ajudou bastante, bem próximo aí nas alegrias, nas tristezas, né? Assim como o Aniel. O professor Alexandre Cardoso, não posso deixar de citar que sem ele eu não teria começado o mestrado, tá? O professor Alexandre Cardoso da UF, que me falou para fazer mesmo, né? Acreditar. O Josué que me recebeu, o Josué Silva, me recebeu como primeiro aluno, né? Depois me transferiu para o Aniel, e também agradeço pela credibilidade, tá? O professor Daniel da UF, que nos laboratórios de pesquisa aí se tornou um grande conselheiro e amigo, e me ajudou bastante, tá? Em termos de protótipo, de projeto, e sofreu junto comigo ali no LAMEP. E agradeço também ao laboratório, LAMEP, pela disponibilidade dos recursos. O Baldo, né, em nome do LAMEP, que sempre esteve presente nos momentos lá de aquecimento. Os professores do Instituto Federal, que fizeram de tudo para que eu pudesse estar aqui hoje defendendo. O professor Fernando Lessa, que foi uma peça fundamental, né, nesse trabalho, que me ajudou grandemente. Até gostaria de conhecê-lo pessoalmente, né, e foi uma pessoa que realmente contribuiu imensamente, tá, com essa proposta, com esse projeto. E o professor Carlos Henrique, pela disponibilidade, né, e aceitar o convite e ter o tempo necessário aí para poder nos ajudar aí a desenvolver esse projeto, né, a disponibilidade de tempo, e agradeço, né, a todos pelo tempo, por tudo que passamos, e eu passo a